Estamos de volta no programa Espaço Cidadão. E estamos conversando hoje com o deputado José Ney Ascari, que é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu queria voltar um pouquinho ao final do bloco anterior. Esse manual sai quando? Segundo semestre, sem dúvida? Com certeza. É uma prioridade da comissão. O Sorriso já demonstrou isso. E nós temos uma equipe de técnicos muito competente. Sob o comando da Janice, do servidor Kleber, esse trabalho já foi organizado. Ele está passando por uma revisão final da consultoria legislativa aqui da Casa. Já temos, inclusive, uma sinalização positiva da mesa diretora da Assembleia. E tão logo essa revisão seja concluída, nós teremos, então, a condição de fazer a publicação. Claro que nós vamos promover um evento, porque eu acho que é um momento importante da comissão, um momento importante dessa Casa, para que a sociedade tome conhecimento de que essa legislação existe, né, e a partir da sua publicidade, nós com certeza vamos comemorar avanços importantes, porque nós temos muitas leis que respaldam os direitos. Não são aplicadas. Por pura falta de conhecimento. Os assessores seus já devem ter comentado alguma coisa que lhe chamou a atenção? Um direito que diz, mas como é que já existe a lei? Olha, são muitos os dispositivos que atendem os direitos das pessoas com deficiências. Seria muita pretensão da minha parte nesse momento fazer apenas a observação de um desses dispositivos. Nós teremos surpresas, inclusive, na medida em que esse documento for conhecido da sociedade. O cidadão dizia assim, mas isso aí já existe há 4 anos e eu não sabia disso. Vou começar pela Casa. Existe uma resolução aprovada aqui na Casa há muitos anos que determina que as sessões ordinárias, solenes, audiências públicas, reuniões das comissões... Sessões especiais. ...tenham a presença de um intérprete da linguagem de sinais. E isso não está sendo cumprido. Aliás, foi uma das primeiras ações nossas, foi articular junto à direção da Casa a contratação de profissionais para que este dispositivo, para que esta resolução possa ser cumprida. E é claro que a ideia foi bem recepcionada pelo presidente, ele já autorizou as providências necessárias para que esta resolução, que é uma lei, possa ser cumprida. Para que nós tenhamos, então, através da comunicação, o acesso dessas pessoas ao que aqui é tratado. Nós temos em Santa Catarina, Walter, mais de 70 mil surdos que não conseguem acessar as informações, por exemplo, da TVA. Então, esta é uma providência que vai ser tomada aqui na Casa, fruto de um debate promovido na nossa comissão. Esse é um exemplo apenas. Exatamente. E um exemplo. Teríamos que está aqui na Casa, que produz leis. Que a própria Casa não seguiu. Exatamente. Bom, deputado, acessibilidade é um termo que é muito utilizado hoje. Nós já estamos em todos os níveis de cidades grandes, cidades pequenas, de prédios públicos e tudo. A gente pode dizer que existe acessibilidade em Santa Catarina ou nós estamos muito longe ainda disso? Estamos muito longe, com toda certeza. É claro que nós evoluímos muito. Mas, a própria Casa, né? Exatamente. Mas nós precisamos de muitas ações para que possamos garantir uma acessibilidade plena. Para isso, precisamos fazer um esforço muito grande. O poder público, de modo especial, é que é o grande responsável por isso. Repito, acho que evoluímos muito, mas precisamos intensificar muito as ações para que a acessibilidade possa ser comemorada na sua plenitude. O deficiente físico, que às vezes é isolado pela família, ele vai ter um tratamento diferenciado? É mais difícil lidar com isso? É um erro da família fazer isso? O isolamento é prejudicial. Essas pessoas... Primeiro é a família aceitar. Exatamente. Eu acho que o primeiro passo é isso. Nosso filho é assim, nós temos que aceitar. É a aceitação. Mas é fundamental que a família proporcione a inclusão. Nós temos muitos exemplos de alunos, por exemplo, que frequentam as APAES de Santa Catarina. Nós temos mais de 17 mil alunos frequentando as 200 APAES em Santa Catarina. Nós temos exemplos de pessoas que viviam nesse isolamento e que, a partir do momento em que passaram a interagir com colegas, sob a orientação de professores preparados... Mudaram o comportamento. São entidades comandadas por voluntários abnegados, muito comprometidos com a causa,
Essas pessoas já ocupam hoje espaços importantes, inclusive no mercado de trabalho. Exato. Né? Então, isso é cidadania. Né? É isso que precisa ser destacado. Você tem exemplos muito bacanas deste trabalho de inclusão. Faltava dar a oportunidade. A oportunidade é a palavra-chave. Né? Através desse trabalho todo que é desenvolvido por essas entidades, né, que têm esse trabalho reconhecido, as oportunidades acabam surgindo. Vamos ao trabalho agora da nossa repórter Ana Maria Lima. Ela continua o seu trabalho e nós vamos mostrar isso agora, dentro do caso de doenças raras que em 98% dos casos geram deficiência física. Margarete é mãe de Eduardo, o Dudu, portador de mucopolissacaridoses. O caso do Dudu foi bastante grave, porque teve a vida em jogo enquanto não encontravam a cura para a sua doença. Assim, ele perdia um pouquinho o equilíbrio, mas ele era um menino bonito, estudava em colégio normal, muito inteligente. Com 5 anos e meio, em junho ele tinha 5 anos e meio, ele sentiu uma dor de cabeça muito forte. Em uma semana ele ficou cego. Meu marido, por ser médico, ficou apavorado, que não fazia tudo por todo mundo e por ele não podia fazer nada. Entende? Só que eu chorei muito. Naquela época, nossa, eu me trancava no banheiro, eu chorava muito, muito. Só que chegou uma hora que eu pensei, eu não vou ajudar em nada chorando. Porque os médicos diziam, olha, ele no máximo 2 anos de vida, mais 2 anos. Aí um dia eu entrei no banheiro, eu chorei tudo que eu tinha para chorar e falei, agora eu vou sair do luto e vou partir para a luta. Aí foi o que nós fizemos. A gente começou a pesquisar na internet e descobrimos que estavam fazendo pesquisa em ratinhos. Achamos uma foto parecida com ele, aí então ele começou já a se modificar o rostinho, sabe? A ficar com a língua maior. Na verdade, se ele não tomasse a enzima, ele ia a óbito. Isso já era claro, sabe? A enzima era a única saída para ele. A enzima não é a cura, mas é o controle da doença. E aí fiquei 1 ano com ele em Vancouver. Ele colocou um catéter, porque precisava ser puncionado toda semana, ele não aguentava. Ele era extremamente difícil para cooperar com isso. Aí foi colocado um catéter e foi todo um processo, sabe, que era perigoso ele tomar anestesia, porque a mucopolissacaridose é muito perigoso. Na verdade, eu tive que entrar com uma ação judicial para conseguir a medicação, porque é uma medicação de alto custo, sem essa ação judicial não consegue. O estado de Santa Catarina, ele é um estado que não é difícil de conseguir, sabe? É um dos melhores para conseguir, o estado de Santa Catarina. Já foram descobertas mais de 7.000 doenças raras. Destas, 80% têm origem genética. E temos menos de 20 anos de estudo significativo sobre o genoma humano. Além de incentivar a pesquisa genética, é necessário dar às pessoas acesso aos exames e aos tratamentos das doenças raras. A gente trabalhou alguns anos da nossa vida lutando com a ajuda de laboratórios privados para fazerem cortesia de exames de genética para a gente. Graças a Deus eu sempre tive o apoio da doutora Ingrid. Depois eu tive o apoio também do Hospital Universitário e acabou que de 1994 a 2003 a gente pedia apoio das prefeituras para fazer exames de genética na nossa população de pacientes. E felizmente em 2003 o SUS nos telefonou, a Secretaria de Estado da Saúde, dizendo assim, vamos ajudar a genética em Santa Catarina. E desde então, 2003 em diante, a gente tem que tirar o chapéu, porque nós conseguimos fazer exames de genética, vários pelo SUS. Uma das formas de facilitar a vida das pessoas com doenças raras é a união entre as famílias que passam por essa situação. Margarete criou a Associação Catarinense de Mucopolissacaridoses. Eu montei essa associação Associação Catarinense de Mucopolissacaridose, para ajudar as crianças que 90%, a maioria das crianças não tem condições financeiras.
sabe? Além de não ter a medicação, não tem nem o que comer. Entendeu? Então, tem paciente que liga, mãe de paciente Margarete, eu preciso de cesta básica, eu não tenho o que comer hoje, meu marido está desempregado. Outra entidade que vem desenvolvendo um trabalho importante é a Associação Catarinense da Síndrome do X Frágil, que passou a receber apoio da Assembleia Legislativa em 2009 e, desde então, foram realizadas palestras, simpósios e eventos. E o dia 22 de setembro passou a ser o Dia Estadual do X Frágil. Então, desde 2001, a Associação Catarinense do X Frágil foi criada, eu fui uma das fundadoras, e nós viemos nessa luta durante esses anos todos e cada vez mais tentando conseguir coisas. Não só a parte social, mas a parte realmente científica. E nós vimos que é por aí o caminho. E viramos um case de sucesso graças a políticas realizadas pela própria nossa Assembleia Legislativa, onde o nosso deputado Edson Andrino, na época, criou um projeto-lei para a data, dia 22 de setembro, considerada a data catarinense da Síndrome do X Frágil. Nessa data se estipulou a fazer conferências, inclusive conferências internacionais, como nós fizemos no ano passado, com o apoio total da Assembleia Legislativa, com o apoio total do nosso presidente Gelson Merizio, que a gente agradece muito. E a partir dessa data, já o momento que o deputado, em 2009, faz esse projeto-lei, a cara da associação mudou, a cara das pessoas mudaram, as mães começaram a se sentir protegidas. Nós começamos a ter o apoio das escolas, as escolas querendo entender cada vez mais sobre a síndrome, porque eles têm uma dificuldade enorme no aprendizagem. E as pessoas começaram a querer saber mais, isso aí deu realmente uma referência no X Frágil. Começamos a fazer muito diagnóstico, coisa que a gente antes não tinha acesso, né? A própria Secretaria de Saúde do Estado passou a ser também parceira, porque ela começou a pagar exames para X Frágil. Isso não existia e não é qualquer estado do Brasil que tem isso. Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão aqui pela sua TVA. Presidente da comissão, é comum aos senhores deputados aparecerem pedidos de medicamentos de alto custo, que às vezes só através da justiça que se resolve. Isso a Assembleia não pode fazer nada disso, né? Não pode fazer um projeto para exigir isso. Qual é o comportamento dos senhores na comissão com relação a esse tema? A lei já determina que essa população tem acesso à medicação fornecida pelo Poder Executivo. Ocorre que o Poder Executivo, até pela raridade dessas doenças, nem sempre dispõe da medicação, até pelo custo. E muitas a maioria vezes, deles importados, né? Exatamente. Em muitos dos casos, o cidadão precisa ajuizar o Poder Judiciário e aí, com base numa sentença judicial... Não se discute. Exatamente, não se discute, o governo cumpre. Mas esse é um tema importante, né? Nós já conversamos sobre isso e é bem possível que numa das próximas reuniões da comissão, alguém da Secretaria da Saúde, se faça presente para poder trazer mais informações sobre esse tema, porque é um tema que minimizar o problema, é isso? Exatamente, interessa diretamente a todas essas pessoas que são portadoras de doenças raras e que precisam de uma medicação normalmente cara para fazer o tratamento adequado. Quer dizer que aí junta dois problemas, né? A doença e o medicamento caríssimo. Exatamente. Deputado, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço pelo espaço, estamos à disposição. Eu entrevistei para o programa Espaço Cidadão de hoje o presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência Física, José Ney Ascari. O trabalho continua sendo desenvolvido na Assembleia Legislativa do nosso Estado. O Espaço Cidadão volta na próxima semana, abordando um outro tema muito interessante e sempre envolvendo a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Até lá!
Estamos de volta no programa Espaço Cidadão. E estamos conversando hoje com o deputado José Ney Ascari, que é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu queria voltar um pouquinho ao final do bloco anterior. Esse manual sai quando? Segundo semestre, sem dúvida? Com certeza. É uma prioridade da comissão. O Sorriso já demonstrou isso. E nós temos uma equipe de técnicos muito competente. Sob o comando da Janice, do servidor Kleber, esse trabalho já foi organizado. Ele está passando por uma revisão final da consultoria legislativa aqui da Casa. Já temos, inclusive, uma sinalização positiva da mesa diretora da Assembleia. E tão logo essa revisão seja concluída, nós teremos, então, a condição de fazer a publicação. Claro que nós vamos promover um evento, porque eu acho que é um momento importante da comissão, um momento importante dessa Casa, para que a sociedade tome conhecimento de que essa legislação existe, né, e a partir da sua publicidade, nós com certeza vamos comemorar avanços importantes, porque nós temos muitas leis que respaldam os direitos. Exatamente. Não são aplicadas. Por pura falta de conhecimento. Os assessores seus já devem ter comentado alguma coisa que lhe chamou a atenção? Um direito que diz, mas como é que já existe a lei? Olha, são muitos os dispositivos que atendem os direitos das pessoas com deficiências. Seria muita pretensão da minha parte nesse momento fazer apenas a observação de um desses dispositivos. Nós teremos surpresas, inclusive, na medida em que esse documento for conhecido da sociedade. O cidadão dizia assim, mas isso aí já existe há 4 anos e eu não sabia disso. Vou começar pela Casa. Existe uma resolução aprovada aqui na Casa há muitos anos que determina que as sessões ordinárias, solenes, audiências públicas, reuniões das comissões... Sessões especiais. ...tenham a presença de um intérprete da linguagem de sinais. E isso não está sendo cumprido. Aliás, foi uma das primeiras ações nossas, foi articular junto à direção da Casa a contratação de profissionais para que este dispositivo, para que esta resolução possa ser cumprida. E é claro que a ideia foi bem recepcionada pelo presidente, ele já autorizou as providências necessárias para que esta resolução, que é uma lei, possa ser cumprida. Para que nós tenhamos, então, através da comunicação, o acesso dessas pessoas ao que aqui é tratado. Nós temos em Santa Catarina, Walter, mais de 70 mil surdos que não conseguem acessar as informações, por exemplo, da TVA. Então esta é uma providência que vai ser tomada aqui na Casa, fruto de um debate promovido na nossa comissão. Esse é um exemplo apenas. Exatamente. E um exemplo. Teríamos que está aqui na Casa, que produz leis. Que a própria Casa não seguiu. Exatamente. Bom, deputado, acessibilidade é um termo que é muito utilizado hoje. Nós já estamos em todos os níveis de cidades grandes, cidades pequenas, de prédios públicos e tudo. A gente pode dizer que existe acessibilidade em Santa Catarina ou nós estamos muito longe ainda disso? Estamos muito longe, com toda certeza. É claro que nós evoluímos muito. Mas, a própria Casa, né? Exatamente. Mas nós precisamos de muitas ações para que possamos garantir uma acessibilidade plena. Para isso, precisamos fazer um esforço muito grande. O poder público, de modo especial, é que é o grande responsável por isso. Repito, acho que evoluímos muito, mas precisamos intensificar muito as ações para que a acessibilidade possa ser comemorada na sua plenitude. O deficiente físico, que às vezes é isolado pela família, ele vai ter um tratamento diferenciado? É mais difícil lidar com isso? É um erro da família fazer isso? O isolamento é prejudicial. Essas pessoas... Primeiro é a família aceitar. Exatamente. Eu acho que o primeiro passo é isso. Nosso filho é assim, nós temos que aceitar. É a aceitação. Mas é fundamental que a família proporcione a inclusão. Nós temos muitos exemplos de alunos, por exemplo, que frequentam as APAES de Santa Catarina. Nós temos mais de 17 mil alunos frequentando as 200 APAES em Santa Catarina. Nós temos exemplos de pessoas que viviam nesse isolamento e que, a partir do momento em que passaram a interagir com colegas, sob a orientação de professores
preparados. Mudaram o comportamento. São entidades comandadas por voluntários abnegados, muito comprometidos com a causa. Essas pessoas já ocupam hoje espaços importantes, inclusive no mercado de trabalho. Exato. Né? Então, isso é cidadania. Né? É isso que precisa ser destacado. Você tem exemplos muito bacanas deste trabalho de inclusão. Faltava dar a oportunidade. A oportunidade é a palavra-chave. Né? Através desse trabalho todo que é desenvolvido por essas entidades, né, que têm esse trabalho reconhecido, as oportunidades acabam surgindo. Vamos ao trabalho agora da nossa repórter Ana Maria Lima. Ela continua o seu trabalho e nós vamos mostrar isso agora, dentro do caso de doenças raras que em 98% dos casos geram deficiência física. Margarete é mãe de Eduardo, o Dudu, portador de mucopolissacaridoses. O caso do Dudu foi bastante grave, porque teve a vida em jogo enquanto não encontravam a cura para a sua doença. Assim, ele perdia um pouquinho o equilíbrio, mas ele era um menino bonito, estudava em colégio normal, muito inteligente. Com 5 anos e meio, em junho ele tinha 5 anos e meio, ele sentiu uma dor de cabeça muito forte. Em uma semana ele ficou cego. Meu marido, por ser médico, ficou apavorado, que não fazia tudo por todo mundo e por ele não podia fazer nada. Entende? Só que eu chorei muito. Naquela época, nossa, eu me trancava no banheiro, eu chorava muito, muito. Só que chegou uma hora que eu pensei, eu não vou ajudar em nada chorando. Porque os médicos diziam, olha, ele no máximo 2 anos de vida, mais 2 anos. Aí um dia eu entrei no banheiro, eu chorei tudo que eu tinha para chorar e falei, agora eu vou sair do luto e vou partir para a luta. Aí foi o que nós fizemos. A gente começou a pesquisar na internet e descobrimos que estavam fazendo pesquisa em ratinhos. Achamos uma foto parecida com ele, aí então ele começou a já se modificar o rostinho, sabe? A ficar com a língua maior. Na verdade, se ele não tomasse a enzima, ele ia a óbito. Isso já era claro, sabe? A enzima era a única saída para ele. A enzima não é a cura, mas é o controle da doença. E aí fiquei 1 ano com ele em Vancouver. Ele colocou um catéter, porque precisava ser puncionado toda semana, ele não aguentava. Ele era extremamente difícil para cooperar com isso. Aí foi colocado um catéter e foi todo um processo, sabe, porque era perigoso ele tomar anestesia, porque a mucopolissacaridose é muito perigoso. Na verdade, eu tive que entrar com uma ação judicial para conseguir a medicação, porque é uma medicação de alto custo, sem essa ação judicial não consegue. O estado de Santa Catarina, ele é um estado que não é difícil de conseguir, sabe? É um dos melhores para conseguir, o estado de Santa Catarina. Já foram descobertas mais de 7.000 doenças raras. Destas, 80% têm origem genética. E temos menos de 20 anos de estudo significativo sobre o genoma humano. Além de incentivar a pesquisa genética, é necessário dar às pessoas acesso aos exames e aos tratamentos das doenças raras. A gente trabalhou alguns anos da nossa vida lutando com a ajuda de laboratórios privados para fazerem cortesia de exames de genética para a gente. Graças a Deus eu sempre tive o apoio da doutora Ingrid. Depois eu tive o apoio também do Hospital Universitário e acabou que de 1994 a 2003 a gente pedia apoio das prefeituras para fazer exames de genética na nossa população de pacientes. E felizmente em 2003 o SUS nos telefonou, a Secretaria de Estado da Saúde, dizendo assim, vamos ajudar a genética em Santa Catarina. E desde então, 2003 em diante, a gente tem que tirar o chapéu porque nós conseguimos fazer exames de genética, vários pelo SUS. Uma das formas de facilitar a vida das pessoas com doenças raras é a união entre as famílias que passam por esta situação. Margarete criou a Associação Catarinense de Mucopolissacaridoses. Eu montei essa associação para
a Associação Catarinense de Mucopolisacaridose, para ajudar as crianças que 90%, a maioria das crianças não tem condições financeiras. Sabe? Além de não ter a medicação, não tem nem o que comer. Entendeu? Então, tem paciente que liga, mãe de paciente Margarete, eu preciso de cesta básica, eu não tenho o que comer hoje, meu marido está desempregado. Outra entidade que vem desenvolvendo um trabalho importante é a Associação Catarinense da Síndrome do X Frágil, que passou a receber apoio da Assembleia Legislativa em 2009 e desde então foram realizadas palestras, simpósios e eventos. E o dia 22 de setembro passou a ser o Dia Estadual do X Frágil. Então, desde 2001, a Associação Catarinense do X Frágil foi criada, eu fui uma das fundadoras, e nós viemos nessa luta durante esses anos todos e cada vez mais tentando conseguir coisas. Não só a parte social, mas a parte realmente científica. E nós vimos que é por aí o caminho, né? E viramos um case de sucesso graças a políticas realizadas pela própria nossa Assembleia Legislativa, onde o nosso deputado Edson Andrino, na época, criou um projeto-lei para a data, dia 22 de setembro, considerada a data catarinense da Síndrome do X Frágil. Nessa data se estipulou a fazer conferências, inclusive conferências internacionais, como nós fizemos no ano passado, com o apoio total da Assembleia Legislativa, com o apoio total do nosso presidente Gelson Merizio, né, que a gente agradece muito. E a partir dessa data, já o momento que o deputado, em 2009, faz esse projeto-lei, a cara da associação mudou, a cara das pessoas mudaram, as mães começaram a se sentir protegidas. Nós começamos a ter o apoio das escolas, as escolas querendo entender cada vez mais sobre a síndrome, porque eles têm uma dificuldade enorme no aprendizagem. E as pessoas começaram a querer saber mais, isso aí deu realmente uma referência no X Frágil. Começamos a fazer muito diagnóstico, coisa que a gente antes não tinha acesso, né? A própria Secretaria de Saúde do Estado passou a ser também parceira, porque ela começou a pagar exames para X Frágil. Isso não existia e não é qualquer estado do Brasil que tem isso. Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão aqui pela sua TVA. Presidente da comissão, é comum aos senhores deputados aparecerem pedidos de medicamentos de alto custo, que às vezes só através da justiça que se resolve. Isso a Assembleia não pode fazer nada disso, né? Não pode fazer um projeto para exigir isso. Qual é o comportamento dos senhores na comissão com relação a esse tema? A lei já determina que essa população tem acesso à medicação fornecida pelo Poder Executivo. Ocorre que o Poder Executivo, até pela raridade dessas doenças, nem sempre dispõe da medicação, até pelo custo. E muitas vezes... A maioria deles importados, né? Exatamente. Em muitos dos casos, o cidadão precisa ajuizar o Poder Judiciário e aí, com base numa sentença judicial... Não se discute. Exatamente, não se discute, o governo cumpre. Mas esse é um tema importante, né? Nós já conversamos sobre isso e é bem possível que numa das próximas reuniões da comissão, alguém da Secretaria da Saúde, se faça presente para poder trazer mais informações sobre esse tema, porque é um tema que minimizar o problema, é isso? Exatamente, interessa diretamente a todas essas pessoas que são portadoras de doenças raras e que precisam de uma medicação normalmente cara para fazer o tratamento adequado. Quer dizer que aí junta dois problemas, né? A doença e o medicamento caríssimo. Exatamente. Deputado, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço pelo espaço, estamos à disposição. Eu entrevistei para o programa Espaço Cidadão de hoje o presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência Física, José Ney Ascari. O trabalho continua sendo desenvolvido na Assembleia Legislativa do nosso Estado. O Espaço Cidadão volta na próxima semana, abordando um outro tema muito interessante e sempre envolvendo a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Até lá!
Música